Você já parou para pensar no que seria o nada absoluto? Não o nada do dia a dia, tipo, nada na geladeira ou nada aconteceu. Estou falando do nada absoluto. A ausência total, sem espaço, sem tempo, sem leis, sem potencialidades, sem consciência. Sem sequer a possibilidade de algo surgir. É como apagar tudo, até a ideia de apagar. É um conceito tão radical que, na verdade, ele não faz sentido. Porque para você pensar no nada absoluto, você já precisa de algo. Uma mente, uma linguagem, um contexto. Até para dizer não existe nada, você precisa de um onde esse nada estaria. Um palco, um cenário, uma tela. Você já se pegou perguntando: por que existe algo em vez de nada? Pois, eu também já fiquei horas roendo essa pergunta. Mas hoje eu vejo, ela nasce de um equívoco. Um equívoco profundo, escondido lá no fundo da nossa maneira de pensar. A gente parte do pressuposto, sem nem perceber, de que o nada absoluto seria o estado natural das coisas. Como se o universo, a vida, a consciência, tudo isso fosse uma aberração, uma exceção que precisa de uma explicação grandiosa. E aí a gente fica correndo atrás de respostas místicas, divinas, cósmicas, como se estivéssemos tentando justificar um milagre. Mas e se a gente estiver olhando tudo de cabeça para baixo? E se o nada, esse tal de nada absoluto, nem sequer for possível? E se for só uma abstração, uma ideia bonita, mas vazia? Porque olha só, a realidade que a gente vive não brotou de um vazio inerte. Ela surgiu de uma tela. Sim, uma tela. Como num quadro. Um palco silencioso, mas absolutamente necessário. Na física moderna, a gente chama isso de vácuo quântico. E olha que nome enganoso, vácuo dá a impressão de vazio, né? Mas não é. É um campo pulsante, cheio de potencial, regido por leis. É o tecido do espaço-tempo. É a base sobre a qual tudo, até a ideia de nada, pode ser pensado. Essa tela, ela não precisa de um pintor. Pode ser eterna, pode ser necessária, pode simplesmente ser, sem causa, porque é ela que torna a causalidade possível. É nela que a matéria, a energia, o tempo, tudo isso, emerge, como pequenas ondas que crescem, flutuações que viram estrelas, galáxias, você, eu. Sem essa base, nem mesmo a ideia de nada faria sentido. Pense bem, para você dizer nada existe, você precisa de um onde esse nada estaria. Um cenário, um palco. Ou seja, até o nada precisa da tela para existir como conceito. Então, quando a gente diz que o universo surgiu do vácuo quântico, não estamos dizendo que veio do nada. Estamos dizendo que ele veio de algo mais fundamental, mas ainda assim real. Ativo. Vivo, de certa forma. E aí a pergunta muda. De repente, ela não é mais por que há algo em vez de nada. A pergunta certa é: por que essa tela tem essas propriedades? Por que ela permite este universo, com suas leis, suas constantes, sua beleza e seu caos? Por que o universo não é um acidente a ser explicado? Ele é uma evidência. A prova de que o nada absoluto nunca foi uma opção. Nunca existiu. Nunca poderá existir. Sempre houve, e sempre haverá, ao menos a tela. Somos o universo a se admirar. A se perguntar. Este texto nasceu como minha resposta, profunda, cuidadosa e, espero, elegante, aquela que talvez seja a pergunta mais antiga, persistente e mal formulada da filosofia ocidental. Por que existe algo em vez de nada? Mas eu não quis apenas oferecer uma explicação alternativa. Quis dissolver a própria pergunta. Mostro que ela parte de um pressuposto oculto, equivocado e, o mais grave, logicamente insustentável. A ideia de que o nada absoluto seria o estado natural, neutro ou esperado da realidade, e que o algo seria uma anomalia que clama por uma explicação extraordinária. Refuto a ideia de que o nada absoluto é uma possibilidade real ou plausível. Se fosse sequer possível, nenhuma pergunta, nenhum universo e nenhuma consciência poderiam surgir para contemplá-lo. Demonstro que o nada absoluto é, na verdade, uma contradição lógica.
Para ser pensado, ele já exige algo: mente, linguagem, referencial, estrutura. Logo, não é um estado possível da realidade, é uma abstração mal formada. Minha conclusão implícita? Se o universo existe, e ele existe, então o nada absoluto nunca existiu, e talvez nem possa existir. Substituo nada por um substrato ontológico mínimo, a tela. Com base na física moderna, proponho que o vácuo quântico, ou algo análogo, é esse fundo mínimo da existência. Não é nada, mas sim um campo ativo, governado por leis, fervilhante de potencialidade criativa. Isso desmonta, na raiz, o argumento teísta de que algo não pode vir do nada, logo, precisa de uma divindade. O universo não veio do nada, veio da tela. E a tela já é o suficiente. Desafio frontalmente a necessidade de um criador ou causa externa. Esta tela não clama por um pintor. Argumento que a tela pode ser eterna, necessária ou autoexplicativa. Exatamente como os teístas atribuem a uma divindade. Mas aqui vai um passo além, até uma divindade precisaria de uma tela para existir. Sem substrato, nem o divino poderia ser concebido. Todas as divindades começam em algum lugar. Minha hipótese é mais simples, mais parcimoniosa e mais coerente com a ciência. Desmonta os argumentos cosmológico e da contingência, porque mostro que a própria base da realidade pode ser a causa, sem precisar ser pessoal, consciente ou divina. Reformulo a pergunta metafísica central, e essa é, talvez, minha contribuição mais original. A pergunta correta não é por que há algo em vez de nada. Mas por que a tela tem as propriedades específicas que permitem pintar este universo particular? Não nego o mistério, eu o redireciono. De uma pergunta metafísica ociosa, por que há algo? Para uma pergunta científica e filosoficamente produtiva, por que este algo tem estas propriedades? Abro caminho para explicações físicas, cosmológicas, matemáticas. Não teológicas. Transforma a existência do universo de problema em evidência. A existência do universo é uma evidência, a prova de que o nada absoluto nunca foi uma opção real. Inverto a lógica comum. Em vez de ver o universo como algo que precisa ser explicado porque não deveria existir, eu o vejo como a confirmação de que o nada absoluto é impossível. Isso é naturalismo maduro. Aceito o que é dado, o universo existe, e busco entender suas propriedades, sem apelar para o sobrenatural, para milagres ou para divindades. Mas tem algo ainda mais bonito nisso tudo, e talvez mais revolucionário do que parece à primeira vista. Se essa tela, esse vácuo quântico, esse tecido pulsante da realidade, é a origem de tudo. O substrato fundamental da realidade que está presente em tudo. Ela está aqui. Agora. Dentro de você. Fora de você. Entre os átomos. No espaço vazio entre as estrelas. No silêncio entre os pensamentos. Ela não é um fundo distante, é o fundo presente. O palco não foi desmontado depois da peça começar. Ele continua aí. Sustentando cada cena. Cada partícula. Cada respiração. E sabe o que isso significa? Nós podemos tocar a tela. Podemos estudá-la, medi-la, testá-la e interagir com ela. Isso não é especulação. É ciência. No laboratório, quando criamos o vácuo mais profundo possível, retirando toda a matéria, toda a radiação, o que encontramos? Não o nada. Encontramos flutuações. Partículas que aparecem e desaparecem. Campos que vibram. Energia que não some. A famosa energia do ponto zero. É o vácuo quântico em ação. A tela se revelando. Efeitos como o efeito Casimir, onde duas placas metálicas no vácuo são empurradas uma contra a outra por forças quânticas, mostram que o vácuo exerce pressão. Ele age. Ele existe, não como abstração, mas como entidade física ativa. Mesmo o decaimento de partículas, a criação de pares partícula-antipartícula, o comportamento do campo de Higgs, tudo isso emerge do tecido do vácuo. Ou seja, se a tela é a origem de tudo, ela não está escondida num antes do Big Bang.
Ela está aqui, operando silenciosamente em cada centímetro do universo, inclusive dentro do seu corpo, neste exato momento. E isso muda completamente a nossa relação com a realidade. Não precisamos apelar para o invisível, o intangível, o sobrenatural. A explicação mais profunda, a base de tudo, está ao alcance da nossa ciência. Podemos fazer experimentos. Podemos prever resultados. Podemos refinar teorias. A tela não é um mistério inacessível, é um laboratório aberto. E isso desmonta, de novo, qualquer tentativa de colocar divindades como explicação necessária. Porque se a origem está aqui, testável, observável, reprodutível, então não precisamos de hipóteses externas, não físicas, não verificáveis. As divindades começam onde a ciência termina? Não. As divindades começam onde a imaginação se cansa. Mas a ciência, ela continua. Ela olha para o vácuo e vê atividade. Olha para o nada e encontra potencial. Olha para o silêncio e escuta o zumbido quântico da existência. Então, quando alguém pergunta: mas o que causou o vácuo? O que está por trás da tela? A resposta mais honesta e mais bela é: talvez nada precise estar por trás. Talvez a tela seja o fundo último. E talvez ela esteja se revelando, aos poucos, na ponta dos nossos instrumentos. Por que digo tudo isso? Por que cansei de ver essa pergunta, por que há algo em vez de nada? Ser usada como trampolim para respostas dogmáticas, teológicas ou místicas. Eu quis mostrar que ela mesma é o problema, e que, ao dissolvê-la, abrimos espaço para perguntas melhores, mais belas, mais profundas e mais humanas. Não estamos perdidos num universo sem explicação. Estamos mergulhados na própria explicação e aprendendo, devagar, a lê-la. O vácuo quântico é essa tela, não está distante, ela é íntima. Está em cada átomo, cada campo e cada experimento. Sem ela, nada, nem o universo, nem a pergunta, nem você lendo isto, poderia existir. E se a tela sempre esteve aqui? Talvez a única coisa que precisamos fazer é aprender a admirar a pintura. E se um dia entendermos completamente suas propriedades, por que vibra assim, por que permite este universo, por que gera matéria e consciência, talvez descobramos que a resposta para por que existe algo estava aqui o tempo todo. Bastava aprender a ver a tela. Sem a tela, nada poderia ser pintado. Gabriel Hoffmann Bueno. Obrigado e até a próxima.